Então, continuando o que nós estamos falando na primeira parte, na parte 1, a fé não é algo que é gerado em mim, ela é algo que vem de Deus. Então eu não posso dizer, eu não tenho fé para crer na existência de Deus. Vamos começar pela existência de Deus, né? Porque quando eu creio na existência de Deus, todas as outras coisas, né, que partem da mente de Deus, né, que são expostas na Bíblia, né, naturalmente eu vou seguir esse caminho, né, eu vou buscar esse conhecimento, né, essa sabedoria de Deus. E nada mais natural do que eu buscar isso na Bíblia. A Bíblia, ela contém a mente de Deus. Então, quando Deus ele articula esse plano, ele concebe esse plano, né, de salvação, né, é natural que ele tenha que determine algumas exigências, né, para que a gente possa ser salvo. E as coisas são muito simples, né? Qual que é a exigência de Deus para que Ele nos resgate, nos liberte, como diz a Bíblia, né? Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Então, o que Deus exige de nós, né? O que seria legalmente aceitável por Deus? É que nós estejamos dispostos a aceitar o resgate. A gente tem que querer ser resgatado. Deus não vai resgatar alguém da morte, né? Porque o fim de quem está sob o domínio de Satanás é a morte eterna. Então, se eu estou no império das trevas, né, estou dentro desse âmbito, dentro desse contexto, né, onde predomina o caos, onde predomina tudo aquilo que é de ruim para o ser humano, né, a doença, né, a discórdia, o ódio, a morte. Se eu estou inserido nesse caos, né, o que eu preciso entender? Que eu preciso ter a disposição, né, ou querer ser resgatado por Deus. Por quê? Porque Deus ele nos dá, que Jesus ele disse, eu não vim julgar o mundo, eu vim libertar, eu vim salvar o mundo. Eu vim, ele diz na outra passagem, né, eu vim libertar do reino das trevas, eu vim libertar da escravidão, né, do domínio de Satanás. Ele vem libertar, ele não vem julgar. Então Deus ele veio, quem faz isso? O próprio Deus ele vem e resgata para o reino de Cristo, né? Por isso que o Paulo escreve, Deus nos resgatou, nos libertou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Então isso é uma coisa, isso é real. Isso é aquela realidade, né, do cristianismo em que o Karl Marx vem dizer que é uma realidade distorcida. E realmente, dentro da nossa razão humana, dentro da nossa concepção, né, dentro da nossa racionalidade, dentro do intelecto humano, é uma coisa absurda, né, porque a gente não conhece, né? Claro, quem já se conectou a Deus passa a conhecer, ou inicia esse processo de conhecer a Deus, né? Mas quem não conhece, isso parece loucura. O apóstolo Paulo vem dizer que o evangelho é loucura. Por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas com isso. As pessoas não sabem o que é isso, né? Elas estão acostumadas, né, desde que nasceram, com essa realidade, né, em ver as coisas nesse formato, né, que a gente vê com nossos olhos naturais, a gente percebe, que a gente entende com a nossa razão natural. Então, o apóstolo Paulo ele vem dizer que o próprio Jesus, né, ele disse, o apóstolo Paulo também fala sobre isso, mas Jesus ele disse que nós precisamos
evoluir a nossa mente. Nós precisamos deixar para trás, né? É o arrependei-vos, né? Deixar para trás e buscar esse objetivo. Qual que é o objetivo? É nós sairmos dessa limitação, né? Dessa limitação da razão, dessa mente humana natural, né? Evoluirmos para uma nova visão. Jesus ele diz: vocês não vão poder ver o reino, né, se vocês não nascerem de novo. Então, quando a gente vai até Deus, o velho homem, o antigo homem, ele morre com os seus pensamentos, com as suas ideias, com as suas percepções, né, com a sua compreensão de vida, né, ele morre e nasce um novo homem, uma nova criatura, como Jesus disse, né, que começa a perceber esse reino, né, como um lugar, né, onde as pessoas vão começar a sofrer um processo de evolução, né, sair dessa limitação da razão humana e passar, né, para uma razão superior, né, uma visão superior, né. A gente começa a ver as coisas, né, no âmbito do Espírito, na perspectiva de Deus. Então, voltando lá, fé é algo que Deus nos dá a partir do momento que nós tomamos a decisão, né? Eu quero ser resgatado, né? Essa decisão, ela vem acompanhada de uma declaração. Por isso que o apóstolo Paulo diz: se eu crer que Jesus é o Filho de Deus, se eu aceitar, né? Então eu posso, se alguém me dá uma quantia em dinheiro, eu posso aceitar ou não. Ele não precisa nem estar com dinheiro na mão. Ele pode dizer: eu quero te dar uma quantia em dinheiro. Eu vou lá no banco e busco lá e tal. Eu posso aceitar ou não, né? Eu posso até nem acreditar muito que ele tenha, né? Ele está brincando comigo, mas eu aceito. Vamos ver o que acontece. É exatamente isso que Deus faz conosco. Então, eu aceitar, então eu declaro que Cristo é o Senhor. Não tem como eu ver se eu creio, eu fazer uma análise, né? A Bíblia diz que Deus sonda o nosso coração. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, né? Então, a condição que eu tenho é de aceitar, é de querer. Então, esse resgate, ele parte, né, do princípio da aceitação, né, que Jesus é o Filho de Deus. Então eu declaro com a minha boca, eu falo, né, eu digo: Senhor, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então Deus ele está comprometido com essa declaração, né, ele está comprometido, então ele vai fazer. Quando Deus faz isso, né, ele se reconecta no espírito humano. O que acontece? O homem passa num processo, né, adquirir convicção. Aí chega na tese do Pondé, né, que aquele que entra para dentro dessa realidade, ele pode até ficar louco e jamais, quer dizer, muitas pessoas não vão conseguir mais ser demovidas, né, dessa realidade, né, nova que eles descobriram, né, porque Deus ele se compromete a provar o seu amor, provar que nós estamos certos e fazer com que nós tenhamos essa convicção. E Deus ele trabalha com sinais. Ele começa a nos dar sinais de que tudo isso, né, que a Bíblia fala é verdadeiro. Então é assim que funciona. Então quem crer, declarar, aceitar Cristo como Senhor, né, ele será salvo, né? E nesse processo ele vai vir para o reino e começa a haver uma mudança de mentalidade, uma mudança de pensamento por meio da palavra, por meio da Bíblia, por meio da palavra da pregação. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Abraço, até a próxima.